Olá, muito bom dia a você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Está no ar mais um Café com Entrevista. Vem papear com a gente, vem tomar esse café conosco. Nossa conversa para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha de diversas formas, não tem desculpa. No rádio 89,9 FM, no site radiofreigalvão.org.br, no aplicativo do celular Rádio Frei Galvão e, claro, no YouTube. Todo mundo gosta também de acompanhar por imagem, Rádio Frei Galvão FM. E você faz o nosso programa junto conosco. É no WhatsApp 996118989. Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista. Muito bem, a gente continua nosso bate-papo nesta segunda falando de esportes. Hoje a gente recebe o fotógrafo oficial da Fórmula 1, apaixonado por esporte, por imagens, principalmente pela arte. Beto Issa, que vem gentilmente conversar conosco. Ele já está com as malas prontas e o passaporte quase carimbado para mais uma cobertura de Grande Prêmio de Fórmula 1. E o Beto, além do calendário deste ano, a gente vai falar também sobre esse lindo material e essa obra que o Beto lançou recentemente e que você pode adquirir lá no site do Beto e a gente vai mostrar. Beto, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Frei Galvão. Antes eu quero dar também as boas-vindas ao Guilherme Costa, nosso jornalista da casa, com a sua cobertura esportiva todos os dias com a Arena dos Esportes às 6 da tarde. Vai nos acompanhar nesse bate-papo também. Bom dia, Gui. Tudo bem? Bom dia a você, Felipe, ao Sadal, a Érica, ao Beto, de quem eu sou fã há bastante tempo já. Vamos bater esse papo legal aqui para muita gente esperando essa entrevista e a gente vai estar aqui na ajuda da sua condução. E aí, Beto, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Gui. Bom dia a todos vocês aqui da produção. Tá tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês, né? Com essa vista maravilhosa aqui do aqui estúdio, é demais. Né? E pra gente poder bater um papo das minhas paixões, né? Que são a Fórmula 1 e a fotografia. Exatamente. Então, sempre quando a gente fala das paixões, a gente fala e aí o tempo não gostoso. passa, né? É verdade. Ó, você tá na cadeira que seu pai sentou recentemente, Que contou bom. histórias lindas, fez um impacto na cidade, a galera comenta até hoje. Que legal. Agora é sua vez. Ele levou... além do calendário, claro, importante desse ano, que está movimentado, ninguém esperava. Aliás, Verdade. Provavelmente você já tinha uma visão sobre isso. Essa obra lindíssima, Pitwall, Beto Issa, 30 anos na velocidade da luz. Para quem está nos acompanhando, tá aqui, ó. Que lindo esse livro. Foi lançado ano passado, né? Ano passado, isso. E um compilado aqui desses anos todos. Quantos anos de Fórmula 1, Beto? Olha, eu tô completando esse ano 34 anos de Fórmula 1. Que legal. E o livro a gente começou a projetar como 30 anos de Fórmula 1, 30 anos do meu trabalho na Fórmula 1, né? E só que passando o tempo, até ficar pronto, e mais já o ano que passou, então esse livro conta a história dos meus 30 anos fotografando a Fórmula 1. Que demais. Só que nesse ano de 91, aliás, exatamente nesse mês de junho, eu tô completando 34 anos de Fórmula 1. 34 anos já. Meu primeiro GP foi no Canadá, em Montreal, em 91, em junho. Que foi o último Foi o último agora, calendário. exatamente. Tá bem atual, né? E é uma das pistas que eu mais gosto de jogar no videogame. Ela é rápida. É rápida, freadas fortes. Eu gosto de jogar. É diferente, é numa ilha, né? É na ilha de Notre Dame. Que Foi tem usada pra tem uma Olimpíada. curiosidade. A ilha, na Olimpíada de Montreal, em 76, estava sendo construído o metrô de Montreal. Então, com toda a escavação do metrô, eles jogaram ali no Rio São Lourenço e foi criada a Ilha Artificial de Notre Dame. Que, inclusive, a raia olímpica do remo foi ali, que existe até hoje. E para acessar tem que ir de barco, né? Não, o metrô chega até lá Chega também. até lá. O metrô chega, que é o transporte que a galera mais usa para chegar até a pista, né? Muito legal. É uma das pistas mais legais, de fato. E eu acho que as pistas mais legais são as nossas, do lado americano. Certo. Canadá, Interlagos é sensacional. Eu acho que é lógico, né? A gente puxa pro nosso lado. Mas Jacarepaguá, na história, tinha uma pista legal. Tinha. A gente teve uma corrida, a gente teve em Buenos Aires, não tem mais, Buenos né? Aires. Também era interessante. Teve uma corrida fora do calendário em Brasília, que foi uma única vez. Na década de 70, Isso, foi em 72, se eu não me engano. E até Indianápolis eu achava legal, porque era meio invertido, com aquela ondulação de Indianápolis. É interessantíssimo ver a Fórmula 1 ali. Então eu acho que as pistas mais legais estão do lado de cá.
mas eles levaram pro lado de lá. É verdade. Acabaram levando para lá. Seu primeiro GP, então, no Canadá, mas você não começa na Fórmula 1, Beto. Você começa com rodinhas pequenas. Né? Rodinhas pequenas, exatamente. Bom, meu começo na fotografia foi aqui em Guará, né, no skate, no Itaguará. Uhum. Eu andava de skate quando era garoto. E em 82, eu fui para a Copa do Mundo da Espanha com meu pai. E lá a gente estava em Barcelona, o Brasil perdeu da Itália, eu estava naquele jogo com meu pai. No estádio? No estádio Sarriá, assistimos no estádio, cara. Eu e meu pai. Meu pai chorou que nem criança aquele dia, cara. A gente chora até hoje, vendo Pois é, nossa, lá no estádio foi trágico. Putz, tomando Paulo Rossi 1, 2, 3 gols. Enfim, e aí o Brasil perdeu, a gente ficou meio triste, e aí a gente foi passear em Andorra. Tá. Andorra é um principado que fica entre a França e a Espanha. E lá é Porto Livre, mais ou menos parecido com o Paraguai. Tá. E lá meu pai comprou a minha primeira câmera fotográfica, uma Canon AE1. E a partir daí eu não tinha noção nenhuma de como é que era fotografar. Então eu fui na pista de skate do Itaguará, comecei a tirar as fotos e anotava regulagem. Velocidade 500, abertura 8. Velocidade 500, abertura 11. E aí eu fui revelar no saudoso Foto Imoto e olhava. Comparava o resultado com o que eu anotei. Que você anotou. E assim eu aprendi a fotografar. Fui autodidata, totalmente. Que Nunca legal, fiz um curso de fotografia. Que legal, que é uma história boa, hein? E aí o tempo passou, eu me desenvolvi no skate aqui em Guará. E aí foi lançada a revista Fluir em São Paulo. E a revista Fluir no início falava de surf e skate. Isso ainda na década de 80. Década de 80, 84, né? 2 anos depois que eu comprei a minha primeira câmera. E aí eu fui morar em São Paulo, que fui fazer faculdade na FAP, e o pessoal da Fluir me convidou para trabalhar na redação. Legal. Então assim começou a minha experiência com fotografia e jornalismo. E aí me desenvolvi, daí a Fluir também era revista de surf, ela parou de falar de skate, passou a falar exclusivamente de surf. Tá. E aí eu tive o privilégio de viajar o mundo inteiro fotografando o Mundial de Surf na época. Que legal. Fui para Tahiti, Havaí, Ilha de Páscoa, Austrália. Quem era o Gabriel Medina da época? Ah, era o Kelly Slater, né? Kelly Slater. Só ele. Só ele, Quer dizer, o Kelly Slater tá meio que no começo. Tinha Tom Carroll, Tom Curren, né? Era a galera daquela geração, né? E os brasileiros na época, quando muito, conseguiam um 15º, ali a gente já comemorava, né? Irrisório. Então eu vivi bem essa transição, né? Dos brasileiros começando a aparecer no mercado mundial de surf. Inclusive eu estava em Porto Rico quando o Fábio Gouveia ganhou o Mundial Amador em 88. Foi o primeiro título mundial para o Brasil. Já foi um estrondo já. E a partir daí o surf brasileiro começou a se desenvolver e é essa maravilha que está até hoje. Hoje é espetacular. Hoje é incrível eu acompanhar isso e saber o que eu vivi naquela época, né? E por coincidência a gente está na etapa mundial aqui no Rio, em Saquarema, exatamente. Saquarema, que está um sucesso de público. O Brasil está lá. E daí tá para ser campeão. Inclusive. Isso. E daí em 91 eu comecei na Fórmula 1. Já são quase 200 GPs de Fórmula 1 que eu fotografei. Legal. Você tem mais GP que muito piloto. É verdade. E há 15 anos eu sou o chefe de fotografia do GP Brasil de Fórmula 1, com muito prazer. Muito legal. E Deus quiser, a gente continua. Vira e mexe, tem uma discussão que vai sair de São Paulo, não vai sair de São Paulo, vai sair do Brasil. Não. Já está garantido. Não sei já. O contrato está renovado, né? Está assinado, né? O contrato está assinado, se eu não me engano, até 2031, garantido, entendeu? Não tem essa, não. E tem uma curiosidade também. Hoje, o dono do GP Brasil, do GP São Paulo, é a Mudabala, que é um fundo de Abu Dhabi. Então isso garante recurso financeiro que seja necessário. E vocês têm acompanhado, a corrida tem sido um sucesso e o público aumenta ano a ano, entendeu? Espetacular, o ano passado foi demais. E é uma pista que é maravilhosa e que os pilotos e equipes adoram. E mais um detalhe importante. A Heineken, por exemplo, o maior mercado do mundo da Heineken é no Brasil. Então, os grandes patrocinadores da Fórmula 1 têm grandes mercados no Brasil. Então, não vai sair daqui não vai sair daqui, não. Pode ficar tranquilo. Eu tenho aquela memória do Senna com a bandeira, que ela acho que a Fórmula 1 inteira tem essa memória. Tem, com certeza. E uma memória triste que é do Massa perdendo a Fórmula 1 na última... Eu tava lá aquele dia. Na última curva. Inclusive, tem a foto aqui no meu... O Hamilton passa o Timo Glock. Isso. Timo Glock, da Toyota na época. Todo mundo batendo naquele muro por causa da chuva. Eu vibrando em casa com o título do Massa. E na última curva o Hamilton, se não me engano, terminou em 5º lugar. Acho que ele passou, o Glock estava em 6º, ele passou de 6º para 5º. E 5º foi o suficiente. E ganhou por 1 ponto do Felipe Massa, que foi uma grande injustiça aquele ano. Mas enfim. Foi um absurdo. Mas o Massa saiu exaltado lá. E o Massa foi um dos grandes pilotos da Fórmula 1, né? Foi um grande... Como gente também, né? Como gente. Um grande meu amigo, gente finíssima. Tem isso na Fórmula 1, né? O
pessoal que é bom tecnicamente, mas que é tão bom de ser gente boa, de tratar bem as pessoas, que faz claro, diferença, né? Ele é reverenciado, né? É querido por todos, como foi o caso dele, né? Só você ver a despedida do Massa, só fazer um parênteses, né? Ele tava na Williams, na verdade não foi a despedida dele, né? Foi um ano antes, né? A primeira despedida. Não, seria despedida, mas depois ele acabou continuando. Exato, é. E aí ele passa no box da Ferrari, a Ferrari inteira vai abraçá-lo, o pit inteiro para ele com a bandeira do Brasil, foi algo marcante. Inclusive, naquele dia eu tava no pit wall, que é a mureta do box, e fotografando ele subindo a pé, chorando. Foi lindo. Aí ele passa pela Red Bull, passa pela Ferrari. Nossa, eu também me emocionei da galera abraçando sim, ele. sim. Fiz ótimas fotos aquele dia. Muito bem. Ô, Beto, eu queria... Isso eu fui pesquisar, tá, Felipe? Não é esse do... é o seu papel. Não foi uma coisa que eu já sabia, mas, claro, conheço o trabalho do Beto há bastante tempo. O que você acha que mais mudou da cobertura fotográfica da Fórmula 1 lá de 90 para hoje? Como é que mudou essa logística de viagem? Os equipamentos, logicamente, evoluíram, assim como os carros da Fórmula 1 evoluíram, os equipamentos também evoluíram. Conta pra gente, porque você pegou gerações diferentes, não só da Fórmula 1, mas da fotografia também, né? Da fotografia também. Eu comecei a fotografar, eu usava filme, foco manual, entendeu? Hoje eu estou usando uma geração de equipamentos que eu comprei há cerca de 3 anos, que são os mirrorless, que são uns equipamentos que são incrivelmente rápidos, entendeu? Que, nossa, a qualidade do meu trabalho melhorou muito com esses equipamentos novos, né? E hoje você eu tenho, agora por exemplo, o carro está vindo lá, eu escolho o carro que eu quero foco, seguro o botão e ele vai acompanhando o carro o tempo todo no foco, entendeu? Então para nós é uma evolução sensacional do equipamento, como você perguntou. E do acesso, por exemplo, a gente tinha muito mais acesso antigamente. Sim. Hoje nas pistas novas são todas construídas cheias de grade pela pista toda. Até por segurança, né? Por segurança, mas por questão também de indenização, enfim. Isso. Então, nós fotógrafos, a gente adora as pistas antigas, que não tem muro, não tem proteção, não tem nada, entendeu? Claro. Mas tudo bem, o risco está implícito, né? Na nossa credencial está escrito Motorsport is dangerous, né? Para ninguém ter dúvida que você está ali, você assina vários documentos no início da temporada, né? Isentando a Federação Internacional de qualquer problema, caso aconteça alguma coisa com a gente. Então o risco está presente e faz parte, e um pouco da adrenalina que a gente sente é por estar lá também, muito perto do risco que é inerente para os pilotos e para nós fotógrafos também. Com certeza. 2025 está sendo um ano bacana. Aliás, a gente tem... Eu anotei aqui, são 20 e poucas corridas. Só deu 24 esse ano. Acho que é o maior calendário da história. Tem sido o maior, já foram 24 ano passado e repetiu esse ano. Né? Isso é bom, e a isso é ruim? tendência é aumentar. Isso é bom ou isso é ruim? Cara, pra quem trabalha lá é ruim, né? Porque Pra quem tá pilotando, o cara que sai, o mecânico que sai de Londres vê a família quantas vezes? Pro mecânico é ruim. Pro piloto, tudo bem, porque ele vai de jatinho, entendeu? Tá um pouco menos pior. Massagista, né? tem massagista, comida, exatamente. Agora, pra nós fotógrafos, pra quem trabalha na Fórmula 1 é puxado. Tanto é que hoje as equipes já criaram 2 grupos, entendeu? Então, por exemplo, agora eu tava lá em Imola, Mônaco e Espanha, 3 corridas seguidas. 3 finais de semana seguidos. Então eles trocam. Tem uma equipe que faz a primeira corrida, outra equipe faz a segunda e a que fez a primeira volta para a terceira. Então eles fazem esse revezamento, porque senão nenhum casamento dura na Fórmula 1, né? Não dá. Porque o cara fica... Não, ele sai de casa, a pré-temporada começou em fevereiro. Isso. E a última vai ser 7 de dezembro. Pois entendeu? Não dá. Claro que tem alguns breaks aí, tem em agosto, agora a gente vai ter 3 semanas de férias, né? Férias europeias, né? Férias europeias, exato. Mas é puxado, né? Essas corridas que são back-to-back, como eles falam, né? Então hoje tem essa questão das equipes que dividem, né? 2 grupos. Cada hora no lugar do mundo, né? E entre os fotógrafos a mesma coisa também. Eu, por exemplo, esse ano vou fotografar 10 etapas. Mas tem um mínimo ou não? Não, então, isso que eu vou te explicar. Eu tenho uma credencial que é permanente, ela vale para todas as corridas do ano. Se você quiser ir, você pode ir. Posso ir. Porém, eu tenho que fazer no mínimo 16 corridas esse ano para ter direito à mesma credencial o ano que vem. Então, das 24 eu tenho que fazer no mínimo 16. Só que eu tenho um parceiro que a gente trabalha junto. Então eu vou fazer 10, ele vai fazer 7, entendeu? E aí cumpriu... Então a gente cumpriu as 16 mínimas para poder manter a permanente para o ano seguinte. Esse ano eu já vi aqui, você fez Austrália, Miami, Imola e Mônaco. E Mônaco. Isso. E parar agora a Áustria. Vou para a Áustria, tô indo amanhã para a Áustria. Tá indo pra amanhã. Spielberg, isso. Imola continua o circuito onde... Fatidicamente, naquele 1º de maio de 94, o nosso Ayrton se foi, mudou um pouco, não mudou? Na verdade, a mudança principal foi uma chicane que foi criada na curva Tamburello, onde o Senna morreu.
Porque qual era o problema da curva Tamburello? Era uma curva que basicamente era uma reta, né? Aceleração rápido, total. Muito rápido. E o limite dessa curva é um muro. Por quê? Porque atrás daquele muro tem um rio, que é o rio que passa ali. E não tem como você remover o rio do lugar. Então não teria como você empurrar esse muro para mais para trás e criar uma área de escape maior. Então a solução foi criar uma chicane na Tamburello, diminuindo a velocidade e, consequentemente, diminuindo o risco e aumentando a segurança. Né? Você acha que se o rio não tivesse ali, o Senna não tinha batido? Porque ele desviou, né? Na verdade... ele ganhou mais velocidade. Ganhou mais velocidade. E ele morreu porque na hora que o carro bateu, quebrou o braço da suspensão dianteira e entrou no capacete dele. Foi por isso que ele morreu. Né? Tanto que se fosse nos carros de hoje, ele não morreria, por causa o piloto senta mais afundado no cockpit, hoje tem o ralo. Tem um ralo ali na frente. Então hoje, com certeza, ele não morreria. O carro tá esteticamente mais feio. Mais feio, mas muito mais seguro. Muito mais seguro, né? Exato. Esse momento para você é um dos mais doloridos dessa cobertura? Ou teve com certeza. Outros? Não, esse é o maior de todos, ever. E você tava onde? Eu tava aqui em casa, aqui em Guará, eu já morava aqui de volta, eu morei em São Paulo 10 anos. Eu fiz a primeira corrida em Interlagos da temporada 94. Que o Brasil abria o calendário. Abriu o calendário. Então, a primeira corrida do ano em Interlagos. Tive com o Senna, conversei com ele. A segunda etapa foi em Aida, no Japão, GP do Pacífico. E a terceira etapa foi em Imola. E na época eu eu fazia 3 corridas ao ano, né? Então eu não estava naquela corrida. Mas, pô, a hora que você vê, né, cara? E eu tinha um conhecimento pessoal com o Senna, que eu conto a história no livro. Tá aqui, é verdade. Eu tinha um tio, que eu chamava de tio, que era primo da minha mãe. E ele era o diretor de marketing do Banco Nacional, tio Luiz Henrique Sigor Furquim. E ele que contratou o Senna para ser o garoto propaganda do Banco Nacional. Que esse boneco é... Isso, tá no mundo inteiro. Ainda tá até hoje no mundo inteiro. Então a primeira corrida que eu tive em Montreal, eu encontrei o Senna e falei, Senna, me apresentei, eu sou sobrinho do Luiz Henrique Furquim, e ele me tratou super bem, e a partir daí criou uma relação de amizade com ele, né? Então, além da idolatria que eu sentia por ele era um símbolo do Brasil vencedor, né? E era um piloto fantástico, né? E tive também essa possibilidade, esse privilégio de ter esse contato mais próximo dele. Então tudo isso veio, né? Eu falei, pô, sou fotógrafo de Fórmula 1, o cara morreu. E agora? O que vai ser? O que vai ser da Fórmula 1? Então uma soma na hora foi uma soma de emoções, né? E com certeza foi um momento muito triste para mim, que eu conto inclusive no livro essa história. Como é o Senna lembrado hoje nos bastidores da Fórmula 1? O Senna é idolatrado, né? É o maior ídolo do Lewis Hamilton. Kimi Antonelli tem uma boa... Kimi Antonelli. Gosta muito dele, né? O Kimi Antonelli usa o número 2. Isso aí. Entendeu? Então, o mesmo Kimi Antonelli, que é um garoto de 18 anos... Que não viu o Senna correr. Não viu o Senna correr e tem o Senna como ídolo. Então, quando todo mundo me pergunta quem foi o melhor piloto de todos os tempos, eu falo, com certeza o Ayrton foi o piloto mais rápido de todos os tempos. Então, volta rápida, ninguém bate ele até hoje, tá? Depois veio o Schumacher, que foi 7 vezes campeão, tem uma capacidade de montar a equipe, muito estratégico, muito inteligente. Hamilton também 7 vezes campeão. Mas eu tenho certeza, se a gente colocar os 10 melhores num carro, a melhor volta vai ser do Senna. Isso eu sou seguro de afirmar. Seria do Senna. Né? Certamente o Senna ganharia algumas temporadas. Ganharia. Inclusive a de 94 ele seria campeão, né? Porque também a Williams acabou campeã, né? Também acho. O carro melhorou e ele seria campeão. Ô, gente, só um comparativo entre Diamond Hill e Ayrton Senna há uma diferença abissal. E o Diamond Hill chegou na última... Se não é o Schumacher bater ele na última prova, ele seria o campeão. Por conta do carro, né? Por conta do carro. Você imagina o que o Senna não faria, ainda mais com as suspensões que o Schumacher teve naquele ano. Então. Exatamente. O Beto, vamos tomar uma água, 8h46, tomar um cafezinho também. Na volta tem mais bate-papo com o Beto Issa, falando de Fórmula 1, dessa paixão. E se deixar, a gente vai falando aqui, porque é isso, é paixão, a gente vai puxando um assunto, vai puxando outro. Vamos longe. Assim que é gostoso. Na volta do intervalo tem mais Café com Entrevista com Beto Issa. Você está ouvindo Café com Entrevista.
Ação Social Franciscana, o Cefras, chegou em Guaratinguetá há mais de um ano com a missão de acolher, cuidar e defender a quem mais precisa. Atendemos crianças e famílias que buscam uma melhor qualidade de vida e novas oportunidades. Em Guará, para conhecer o Cefras, entre em contato pelo 12 99218 1206 ou acesse cefras.org.br. E fique ligado toda terça-feira às 9 horas da manhã na Rádio Frei Galvão, 89.9 FM. Frei Galvão FM. Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Muito bem, de volta com o Café com Entrevista, hoje conversando com o Beto Issa, fotógrafo, apaixonado por esportes. Hoje ele está mais dedicado à Fórmula 1, mas já passou por vários esportes no Brasil e no mundo. E aqui a gente está vendo uma foto que ele conseguiu registrar em 1 segundo e 84 milésimos. 82. Na verdade, esse Que é uma troca de pneu. foi o pit stop mais rápido da história da Red Bull. Da Red Bull. É o Verstappen aqui? É o Verstappen. É o Verstappen. Quando eu escrevi o livro, era o recorde mundial de pit stop de todos os tempos da Fórmula 1. 1 segundo e 82 milésimos. Só que daí foi batido pela McLaren nas temporadas anteriores. O Gui sabe melhor do que eu. Hoje é 1,80 o mais rápido. Trocaram 4 pneus em 1 segundo. Pois é. O que você faz em 1 segundo? O pessoal da Fórmula 1 troca pneu. E se der, ainda ajusta uma asa. Tinha na asa. Ainda dá um ajustezinho. Diz aí, Gui. Ô Beto, eu queria pegar um gancho no finalzinho do nosso último bloco para dizer, o Senna com certeza foi o maior piloto brasileiro da história da Fórmula 1, com todo respeito ao Nelson Piquet, que foi um grande foi bom. entendido do Fittipaldi carro, foi muito né? bom também. O Fittipaldi abriu as portas para os brasileiros. A gente teve o Momo, né, que morreu no acidente. Zé Carlos Passi, morreu em 76. Que hoje é o nome do autódromo. Dá nome ao autódromo. Mas essa troca de geração, como é que você viu o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa? A gente já citou o Felipe aqui me dói até hoje, foi o título que eu mais esperei e não veio, né? Mais sofri. E depois, com tudo que aconteceu, da história de Singapura, enfim, deixou a gente mais irritado ainda. Mas enfim, isso é um papo pra outro. O Barrichello merecia um título também. Mas merecia. ele pegou o Schumacher na Ferrari. Pois é, né? Pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. Então, assim, queria saber como é que era a sua relação com os brasileiros, como é que tem sido a sua relação com o Bortoleto, né? E o que esperar do futuro do automobilismo brasileiro, não só dentro da Fórmula 1, mas também nas categorias de acesso ali, na Fórmula Indy, enfim. Queria a sua opinião. Bom, voltando do começo que você perguntou, eu sempre tive uma ótima relação com todos os pilotos brasileiros. O Rubinho é um grande injustiçado, porque ele é um piloto sensacional, fantástico. Tanto é que com a idade dele, que eu acho que ele fez 50 anos agora, ainda é piloto de ponta na Stock Car. Da Stock recente. Foi campeão recente da Stock e ainda anda bem. Então, ele na Fórmula 1, que na época ele saiu da Fórmula 1 como piloto que tinha corrido mais GPs, que esse recorde acabou superado. Mas enfim, o Rubinho era um piloto fantástico, mas caiu de cair com o Schumacher, né? Agora, ele foi contratado pela Ferrari, que é a equipe mais reverenciada do mundo. E fez um papel fantástico na Fórmula 1. E infelizmente, por estar na mesma geração do Schumacher, acabou não podendo ter sido campeão. O Massa teve uma história mais vitoriosa ainda, né, no sentido de presença. Na temporada de 2008 que você citou, aliás, em 2007 ele já era um excelente piloto na Ferrari. Na corrida do Brasil, ele cedeu a posição para o Raikkonen, para o Raikkonen ter sido campeão. Isso aí. Então o Raikkonen só foi campeão em 2007 porque o Massa cedeu a posição para ele foi o campeão mundial. Ele ganhou 3 vezes no Brasil. Isso, pela Ferrari. E em 2008, que eu estava lá, né, que foi um dos momentos também complicados. Na verdade, o Massa perdeu a temporada de 2008 na corrida de Singapura, que o Nelsinho Piquet bateu de propósito. Concordo. Ele fez um pit stop. Ficou provado depois, né? Ficou provado que foi desastroso. E também na corrida da Hungria. O Massa liderou a corrida inteira, faltando 2 voltas. Então essas 2 corridas que acabaram tirando o título dele. E também no Brasil, que se a corrida terminasse em tempo seco, ele seria o campeão mundial. O Hamilton só conseguiu ultrapassar o Timo Glock porque começou a chover a 4, 5 voltas para o final da corrida. E o Hamilton veio ultrapassando e o Timo Glock estava com os pneus já finalizados. Na chuva, aí virou um sabão.
E na última curva o Hamilton ultrapassou e o Massa perdeu o título mundial por 1 ponto. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com o Gabriel Bortoleto, que é um menino fantástico. 18 anos, o 18 anos, Não, tá com 20 anos 20 já. anos. O Bortoleto, a minha amizade com ele começou no título dele da Fórmula 3 em Monza, há 2 ou 3 anos atrás. Isso. Se eu não me engano, em 2000... ano passado ele ganhou a Fórmula 2. 24 Fórmula 1, foi em 2023. 23 Fórmula 1. Setembro de 2023 eu fotografei o título dele da Fórmula 3 em Monza. E aí conheci ele, a mãe, a família, fiquei muito amigo de todos eles, o Enzo, o irmão dele. E esse ano eu fui contratado pela Kit Kat para fazer umas fotos dele no estúdio lá em Melbourne, na Austrália. Então aí aproximou mais ainda. E ele é um menino fantástico, muito preparado. Entende da Fórmula 1, né? Entende muito da Fórmula 1. Ele passa horas no simulador, treinando em todas as pistas, porque grande parte das pistas ele nunca correu. Sim. Então ele precisa estar no simulador para poder conhecer como foi em Montreal. Agora em Spielberg, que é esse final de semana, ele já conhece porque correu lá na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Isso. Então já tem uma certa vantagem. E tenho certeza que ele vai ser um piloto de muito sucesso. Agora, caiu na Sauber, que é uma equipe que não está num ano bom, tecnicamente. Só que com a vinda do Jonathan Whitley, que era um engenheiro fantástico da Red Bull, que já tem feito coisas muito legais lá, que a Sauber já está conseguindo se destacar meio que no meio do pelotão. No comparativo do ano, ele está ganhando do Huckenberg. Do Huckenberg, ele está saindo à frente do Huckenberg. Então, quer dizer, ele saiu mais vezes na frente do que o contrário. Então, né? quer dizer, ele está tendo um desempenho sensacional. Só falta pontuar agora. E a expectativa para o ano que vem é melhorar, porque entra a Renault, né? A Audi. Sim e não. Na verdade, tem a uma Audi... expectativa ali, né? Eu conversei com o engenheiro da Audi lá em Mônaco, bati um papo longo com ele. Ele falou, Beto, sim e não. Porque, por um lado, a estrutura da Audi já está valendo esse ano, a equipe continua chamando Sauber, mas esse ano já é a Audi quem manda. É para não perder patrocínios e tudo mais, né? Isso. Só que o ano que vem vai ser um novo regulamento de motores e vai ser o motor Audi. Então aí que é o grande calcanhar de Aquiles da Sauber para o ano que vem. Que eles já vão correr com um carro 100% Audi, chassi e motor. E a dúvida deles é qual vai ser a qualidade do motor da Audi no ano que vem. Entendi. Essa é o grande calcanhar de Aquiles. Tomara que seja bom. Pelo histórico da Audi em automobilismo... Pois é, um histórico bom, né? É bom. Então, se a gente se manter a gente vai ver o Bortoleto no top 10 ali. Mas o mundo da Fórmula 1 está muito impressionado com ele. Inclusive, eu vi uns boatos essa semana aí que tem chance dele voltar para a McLaren. McLaren, assim... A negociação para ele sair da McLaren muito forte. Foi um negócio assim. Ele levou semanas, meses. Ele só conseguiu sair para Sauber porque o Zac Brown, que é um racer que a gente fala, né, um cara que gosta de corrida, falou: eu não vou impedir ele de correr numa equipe titular para segurar ele como reserva. Então ele acabou liberando ele para que a chance dele aparecer ia ser mínima, né? Mas ele é muito bem quisto na McLaren para voltar eventualmente no futuro. Que a gente que gosta, não é desmerecendo os pilotos, porque para estar na Fórmula 1 o cara tem que ser... já são os 20 melhores, né? Não tem essa. Com exceção do pai que é dono da equipe. Mas quando a gente olha o Tsunoda correndo ao lado do Verstappen, você fala, mas o Bortoleto merecia uma chance melhor. Merecia uma chance melhor. Já é o segundo ao lado do Verstappen, só esse ano, né? Verdade. E o Bortoleto ia fazer um estrago ali, a gente tem certeza disso. Ô Beto, esse ano a gente tem visto nomes diferentes. Mesmo quem não acompanha muito, sempre tem um nome ali que desponta, né? Então, se a gente perguntar nas ruas, as pessoas vão falar certamente do Lewis Hamilton, vão falar do Fernando Alonso, agora devem se lembrar um pouquinho do Verstappen, atual 4 vezes campeão mundial. Mas a gente tem visto nomes bem novos. O Piastri é o que lidera o campeonato, é australiano, chama atenção. Aí vem o pessoal mais tradicional, o Lando Norris é britânico, então já é mais habitué ali. O Russell também. Né? O George Russell é um espetacular piloto, acho que em breve deve ser campeão mundial. O Leclerc é de Mônaco, então também tem uma tradição. Como que você tem visto essa molecada nova surgindo? Tem envolvimento de patrocinadores, é normal, que sempre teve, mas tem nomes diferentes ali surgindo. Como que tá isso ali nesse ambiente? Então, como eu acompanho sempre as corridas de Fórmula 3 e Fórmula 2, a gente vê a molecada vindo, crescendo, e que vai chegar na Fórmula 1. E o menino que a galera falava muito nesses últimos anos era o Kimi Antonelli. É isso. Kimi Antonelli... Que entrou agora, esse ano na Mercedes. O Hamilton saiu para a Ferrari e o Kimi entrou no lugar dele. Então a gente já ouvia muito nos bastidores da Fórmula 1 o nome dele. E ele tem como é que se diz? Tem dado recado, né?
tem conseguido fazer boas corridas, está bem classificado Ele no que é campeonato. italiano, né? Ele é italiano. Faz tempo também que a Itália não tem um campeão, né? Faz muito tempo, Faz Inclusive tempo. faz muito tempo que nem chegava ao pódio. Foi Isso, o pódio que ele conquistou agora, né, na última corrida. Então, ele é um fenômeno. O Piastri, que você citou, que está liderando o campeonato, Isso. ele foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em 2 anos seguidos. Então. O que pouquíssimos pilotos conseguiram, inclusive o Bortoleto Conseguiu agora. É o atual, né? O atual, foi campeão da Fórmula 3 em 23 e da Fórmula 2 em 24. Então, isso credencia muito o Bortoleto. E o Oscar Piastri, que está liderando o campeonato, também fez isso, que não é fácil você ganhar. E agora tem um menino brasileiro, o Rafa Câmara, que está na Já ouvi Fórmula falar. 3, que está fazendo um trabalho brilhante também. E o Rafa Câmara é da Academia Ferrari, Legal. então ele já tem um suporte da Ferrari. Esse ano, das 5 etapas da Fórmula 3, se eu não me engano, ele ganhou 3 e largou na pole position em 4. Então esse menino vai ser um O fenômeno pessoal no já Brasil. fica de olho ali, né? Rafael Câmara, ele é de Pernambuco, a gente chama ele de Rafa Câmara. Aham. Vai ser campeão da Fórmula 3 esse ano, Legal. vai para a Fórmula 2 o ano que vem. Então vai pavimentar o caminho dele para a Fórmula 1. Esse moleque é fenômeno. E é normal essa molecada chegar jovem também? No futebol a gente vê a molecada hoje com 16, 17. Na verdade, a precocidade está em todos os esportes, né? Na Fórmula 1 também. Fórmula 1 também. A Federação Internacional criou o Verstappen estreou na Fórmula 1, se eu não me engano, com 16 ou 17 anos. O Gui vai me ajudar. 17 anos. E então agora a 17 Federação anos. Internacional regulamentou que é só... Aqui no Brasil ele nem ia dirigir, né? Nem a dirigir, pois é. A Federação Internacional regulamentou que é só com 18 anos. Então nenhum piloto agora pode entrar com menos de 18. Né? Porque você vê hoje o Kimi Antonelli, o Bortoleto com 20 anos, todos eles aí com uma idade bem precoce entrando na Fórmula 1. Só que eles são mais do que capacitados, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Hamilton. O Hamilton é um piloto fantástico, mas ele está com 38, já 39 tá indo. anos, se eu não me engano. Está perto de 40. Então, para ele entrar essa molecada de 18 anos, aí, cara, aí tem que ter o carro. Tem que ter o carro, Senão- porque só o braço 40. não resolve. 40, ó. O que 40. consultou aqui, Hamilton acabou de fazer 40 anos. 40 anos. Antes da gente se despedir do Beto, alguns momentos históricos legais também. Me lembro bem de 2009 com a equipe Brown. O Barrichello começa bem, depois Na verdade, ele começou mal e melhorou no segundo depois semestre. melhorou. Aí não deu Sim. tempo de pegar o Button, Isso. que foi o campeão mundial, Foi o inclusive. campeão mundial. E o Barrichello ficou em terceiro naquele ano, né? Atrás do Vettel já, eu acho. O Vettel, O- se não me falha a memória, foi o Vettel que foi o vice-campeão de 2009. Não, E foi posso um estar ano errado, só da enfim. Brown, né? Foi. Cara, a questão da Brown é o seguinte, a equipe era a Honda. A Honda resolveu abandonar a Fórmula 1. E o Ross Brown, que era o engenheiro, Brown. falou, eu compro, me vende aqui, venderam por 1 libra para ele a Exato. equipe. Uma libra. 1 libra, só... Hoje dá R$7. Não, R$10 hoje, R$10. Olha isso. Mas enfim. E aí, só que aí o Ross Brown, que era um engenheiro o fantástico, ele cara teve foi o pulo do campeão gato. mundial. Teve um pulo do gato aí na parte de construção do carro e o carro começou muito forte no começo do ano. O Rubinho deu azar porque ele não se adaptou com os freios no começo da temporada, apanhou no começo. O Button ganhou a maioria das corridas. Quando o Rubinho começou a entender o carro no segundo semestre, Acho que daquele campeonato, a Brown ganhou, acho que de 18 corridas. ganhou Perdeu muito. 3. não me lembro, mas mais ou menos por aí. Ganhou tudo. Inclusive, Absurdo. eu estava em Monza quando o Rubinho ganhou a corrida de Monza pela Brown já no segundo semestre. Vitória 100? É isso? 99, acho que a 100 foi em Valência, na Espanha. Isso. A vitória 100 brasileira na história da Fórmula 1. Correto, do Gui, Brasil. isso aí. E eu tava lá e foi até muito legal. Foi a primeira vez que eu tinha levado minha esposa e minhas filhas, né? Então a gente Legal. tava todo mundo lá, foi muito legal acompanhar a vitória do Rubinho lá em Monza. Excelente pessoa também. O Barrichello é sensacional. Ô, Felipe, já vou deixar 2 convites Vamos, aqui, porque tá? a gente tem que se despedir do Beto. O Beto no Arena dos Esportes e você também, pra gente continuar Ah, essa tá dobradinha bom. numa próxima oportunidade. Mas espera o Beto voltar. Ele vai... Em agosto tem férias. Exatamente. É, isso aí. Exatamente. Gui, pode me chamar, vou com o maior prazer, cara. Vai ser legal. Seu E aí tem programa- mais tempo até. né? Exatamente. Parabéns pelo programa, sou seu fã, ouço todo dia. Obrigado, Beto. Obrigado. Chance de uma equipe brasileira retornar. A gente teve há alguns anos um investimento ali e o negócio não andou. Alguma possibilidade ou hoje Não, é... nenhuma. Nenhuma, né? O ano que vem nós teremos uma 11ª equipe na Fórmula 1, que é a equipe Cadillac, que é mais ou menos a equipe Andretti. Tá. A Cadillac, que é você uma fala marca da GM. Fórmula Indy, né? Isso, a GM, então, com a Cadillac vai entrar o ano que vem a 11ª equipe da Tem Fórmula uns 1. americanos aí, então, hein? A equipe apesar de ser americana o capital, mas a chefia é inglesa. Tá. Né?
Então a gente está especulando quem talvez serão os pilotos. O Sérgio Pérez tem muita chance de ser um dos pilotos. Interessante. Que é um bom piloto, mas ano passado não deu certo, né? Cara, você vê o que o Tsunoda tá fazendo, o que o Lawson fez, o Pérez fazia melhor. Era melhor deixar... Então, mas enfim, ser companheiro do Verstappen não é uma tarefa fácil para ninguém. Não. Só pra gente amarrar, a gente, além do brasileiro Gabriel Bortoleto, a gente tem o Franco Colapinto, que é argentino. Eu torço também. Eu acho que a gente precisa ter mais nomes sul-americanos. Inclusive ele é uma febre na Argentina e nas corridas que eu vou, que tem de bandeira aqui em da Interlagos ano passado, foi um absurdo. Verdade, exatamente. Foi um absurdo. E o último grande, assim, foi o Montoya, colombiano, né? Isso, exato. Que destacou e foi espetacular também. Então a gente precisa ter mais sul-americanos, eu acho. E no livro do Beto tem fotos dele lá em Jacarepaguá. Tomara que a gente tenha novos circuitos aqui na América do Sul, pela paixão, pelo movimento. Então, economicamente é viável para a Fórmula 1, né? A gente tem uma boa notícia, que o circuito de Brasília está voltando a funcionar agora no segundo semestre com a Stock Car, que é um circuito onde a Fórmula 1 já correu. Já correu. E outra notícia boa é que o circuito de Goiânia, o ano que vem, vai sediar uma etapa da MotoGP. Legal. Inclusive, eu já fui contratado como fotógrafo deles da MotoGP? Da MotoGP. Eu gostava quando tinha o Valentino Rossi. Inclusive, tive com o Valentino agora em Mônaco. Eu gostava de assistir. Ele é ídolo também, máximo. Ele é espetacular. Mas então a gente terá o ano que vem a MotoGP em Goiânia, a Fórmula 1 no Brasil, claro, e a Stock Car voltando para o circuito de Brasília. O automobilismo no Brasil explodindo. Bombando. Beto, boa viagem. Obrigado, Felipe. Frei Galvão te abençoe, te traga de volta. Amém. Quem sabe a gente volta com notícias do primeiro ponto do Bortoleto. Se Deus quiser, vou torcer muito. É uma pista que é boa para ele. Boa para ele. E a gente vai te acompanhando para você voltar em breve para continuar batendo esse papo bacana. Parabéns pelo livro. Pode ser adquirido lá no betoissa.com. Meu site é betoissa.fotos.com sem BR. E lá é possível fazer aquisição do livro, Lá né? tem um linkzinho, você clica nele e direciona você pro valor de compra é R$150 mais 40 do Sedex. Para o Brasil inteiro, então vocês podem adquirir lá e recebem em casa. E quem quiser autografado, me manda uma mensagem que eu mando autografado também. Aí, ó. No nosso caso, a gente vai pedir logo depois do Café com Entrevista para deixar fazer o autógrafo aqui mesmo. Bom, o Café com Entrevista de hoje chega ao fim, a gente estourou um pouquinho, o Evandro já está aqui na porta, começa agora o Melhor da Manhã, trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusta, com a apresentação do Guilherme, obrigado pela presença, Gui. Beto. Só vou mandar um beijo para minha mulher, para a Paty, que está me ouvindo, que é minha grande apoiadora. Beijo, amor. E vou pra Áustria amanhã, mas segunda-feira eu tô de volta, se Deus quiser. Traz um chocolatinho pra ela. Chocolatinho, com certeza. De lá é bom. O Café com Entrevista volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu. Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista.